Dentro da interface do programa, nós vamos optar aqui por clicar no item Bem Avaliando e vai ser exibido então esta tela, que cuida das características do bem que pretendemos avaliar. Muito bem. Então, matrícula. Nós vamos inventar uma matrícula 0000. Nós vamos selecionar a tipologia deste bem que está sendo objeto de avaliação. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, um apartamento. Vamos colocar o endereço nesse apartamento. Vamos localizar aqui nos critérios de localização. Vamos identificar a zona urbana em que está inserido este bem. Por exemplo, zona residencial de baixa densidade. Vamos identificar aqui o índice fiscal deste imóvel, né? Por exemplo, setor 4 teria um fator aqui de 0,73. Vamos tratar aqui das dimensões do terreno, por exemplo, 100 metros quadrados, frente e profundidade não temos as informações. Características, então vamos colocar aqui que o imóvel ele é plano, possui múltiplas frentes, vamos colocar que não. Estado de conservação do apartamento aqui vamos colocar como muito bom. E área construída aqui 100 metros quadrados. Clicamos em salvar, o sistema então captura essas informações e elas já fazem parte aqui do banco de dados para os próximos passos. Muito bem, a próxima etapa é clicar no botão homogeneização. Clicando então no botão homogeneização, nós vamos ser direcionados então para esta página. Nós já encontramos aqui as seguintes informações. O bem avaliando, a sua tipologia é um apartamento. O sistema nos informa que existem 14 amostras, o banco de dados amostral aqui possui 14 unidades que são compatíveis com o tipo apartamento. 5 estão sendo excluídas aqui. 5 itens amostrais foram eliminados. O sistema já está dando algumas informações para a gente aqui. Mais abaixo aqui nós temos aqui os fatores utilizados na homogeneização. Então nós temos oferta, área, frente ou testada, profundidade, setor fiscal, esse é um fator relacionado aqui com a localização. Fatores físicos, então nós temos aqui a topografia, múltiplas frentes e o estado de conservação. Então nós temos aqui a fórmula completa também, informações sobre a composição dessa fórmula. Nós podemos utilizar os fatores ou não utilizar, basta clicar aqui para desselecionar. O sistema ele prevê então que todos os fatores devem ser utilizados. Caso o usuário entenda que um fator não deva ser utilizado, por exemplo, setor fiscal de Xaxim ou setor fiscal do seu município não deva ser utilizado por alguma razão, você clica lá e remove ele da seleção. Por exemplo, estado de conservação, não quero utilizar? Clico lá e removo ele. Ele não vai fazer parte mais. Olha só, o sistema está mudando aqui em tempo real para a gente ver. Então, são 6 fatores selecionados. Quando eu clico, ele vai utilizar 7 fatores. Clico novamente aqui no fator estado de conservação, 8 fatores. Como se trata de uma exemplificação, eu vou clicar simplesmente em calcular a homogeneização. O sistema vai fazer o cálculo, ele já vai começar a apresentar algumas informações aqui. Por exemplo, o valor do bem avaliando, por metro quadrado, o valor total do bem, amostras válidas, então 13 amostras de 14, coeficiente de variação aqui 41,39%, e vai trazer várias informações aqui, máximo, mínimo, vai começar a trazer informações aqui para que o usuário possa observar e verificar se os dados e os cálculos até então realizados são corretos. O sistema também está apresentando então que existe uma amostra excluída no processo de homogeneização. Nós podemos clicar aqui ver amostras excluídas, ele vai apresentar que a amostra de número 20, cujo a localização do bem é no centro, ela foi excluída. Por quê? Porque no fator localização apresentou aqui um valor muito abaixo, que estaria identificando que seria uma amostra incompatível. Então já está trazendo alguma informação aqui que está relacionado aqui com um critério, na verdade um critério aqui de saneamento, já está sendo exibido aqui na tela da homogeneização. Muito interessante. Então o usuário ele já vai identificando, olha, a amostra número 20
já tem um problema e, portanto, ela está sendo excluída. Mais abaixo aqui nós temos as amostras homogeneizadas. Ele vai apresentar aqui um painel de todas as amostras que foram consideradas. Por exemplo, nós temos aqui a amostra do número 24, o bairro é bairro Guarani. Então ela tem aqui os dados, o fator total, o produto, então, a multiplicação de todos os fatores chega aqui a 0,85 aproximadamente. Ele também vai informando aqui através de um painel visual. Por exemplo, o fator 1, que é a localização, ele recebeu aqui 0,9. E o fator 1, que é a localização, ele tem uma bolinha vermelha, um indicativo vermelho. Significa que 0,9 significa que esse fator ele está diminuindo o valor do imóvel. Está diminuindo o valor. Essa amostra, em razão desse fator, está perdendo valor. Quando ele fica em amarelo, significa que não está perdendo e não está ganhando. Vamos ver uma outra amostra aqui, por exemplo, a amostra de número 23. Veja que no fator 5, ela obteve aqui a pontuação de 1,14. Então, ela está sendo valorizada em razão desse fator. Então, perceba que através desse painel, no critério homogeneização, já é possível encontrar diversos elementos aqui que ajudam a explicar o trabalho que está sendo realizado pelo servidor responsável pela avaliação. O próximo passo é clicar no botão saneamento. Ao clicar no botão saneamento, o usuário é direcionado para essa página e ele vai encontrar os seguintes critérios. Então, intervalo de 30%, mais 30%, menos 30% em relação à média encontrada, critério de Arley, critério de Chauvenet, intervalo de predição, regra de N-sigma. Então nós temos esses critérios que o usuário pode utilizar ou não utilizar. Então cabe ao usuário aqui definir se vai utilizar. O intervalo em torno da média de 30% ele permite ajuste. O intervalo de predição também permite ajuste. Então o usuário vai escolher os critérios que pretende utilizar. O sistema já está informando que existem 13 amostras homogeneizadas e devidamente carregadas para os cálculos. E ao clicar no botão executar o saneamento, então o sistema ele vai aplicar estes critérios que foram selecionados pelo usuário. E a partir de então nós vamos conseguir compreender se a média trouxe, se é possível trazer uma validação estatística em relação aos dados até então coletados em razão do trabalho realizado até agora. Então, clicando no botão executar saneamento, nós vamos começar a encontrar aqui alguns elementos. Foi utilizado, por exemplo, o teste de normalidade. Diz que foi positivo, segue uma distribuição normal. Nós temos aqui a quantidade de amostras, então intervalo em torno da média aqui, 8 amostras foram aceitas, 5 foram rejeitadas, critério de Chauvenet 12 foram aceitas, uma foi rejeitada, critério de Arley 12 aceitas, uma rejeitada, e o intervalo de predição aceitou 11 e rejeitou 2. Então começa a ter aqui dados em que o usuário começa a verificar se o trabalho, se a banco de dados possui dados significativos, se os cálculos realizados estão adequados, Por exemplo, nós encontramos aqui um coeficiente de variação de 10,82%, que é um coeficiente muito, muito bom. Nós encontramos aqui o desvio padrão de R$400 aproximadamente. Temos aqui então 8 amostras efetivamente aceitas pelos critérios, 13 foram rejeitadas. Temos aqui uma média por metro quadrado aqui de R$3.700 aproximadamente, a mediana R$3.668. Então são todas informações muito, muito, muito relevantes, E aqui também, a mais abaixo, nós encontramos aqui então, por exemplo, o intervalo de confiança que foi aplicado em razão da NBR, que é de 80%, nós encontramos aqui os valores, olha a amplitude 10,8%, que está relacionado aqui com o coeficiente de variação. Então são dados muito bons, E ele também mostra aqui informações sobre as amostras rejeitadas, a 4, a 5, a 6, a 8 e a 13.
por que é que elas foram rejeitadas, né? E aqui tem os motivos, né? Os critérios onde aconteceu a sua rejeição. Então, basicamente, os cálculos vão acontecendo no sistema, o sistema vai exibindo os resultados aqui para o usuário consegue, em tempo real, identificar, né, o que está acontecendo, o que foi rejeitado, o que foi aceito, o que precisa melhorar, né? Os alertas vão aparecendo aqui no painel para que o usuário tome providências. Na sequência, nós vamos clicar no botão enquadramento. No enquadramento, nós vamos analisar dois critérios, que é o grau de fundamentação e o grau de precisão. Esses critérios estão relacionados com o trabalho desempenhado pelo profissional responsável pela avaliação e também a razão dos cálculos que foram realizados, dos resultados, né? Então, tem situações que dependem do trabalho do responsável pela avaliação e tem situações em que o resultado dos cálculos vai impactar no resultado da avaliação em si. Então, tem coisas que dependem do esforço e da inteligência do responsável pela avaliação e, de outra maneira, por exemplo, o grau de precisão vai depender, né, dos resultados que foram obtidos. Muito bem, nós temos então aqui amostras da avaliação. Total de amostras utilizadas 14. No início nós tínhamos 14 elementos amostrais e efetivamente utilizados foram 8. Por quê? 5 foram rejeitadas no saneamento e uma foi rejeitada na homogeneização. Então, olha só, essas amostras foram rejeitadas no saneamento e também existe a amostra número 20 que ela foi rejeitada na homogeneização. Ela está fora do limite de meio e 2. Ela não atende ao critério de homogeneização, ela é muito discrepante, tá? Ela não passa pelo critério de semelhança, ela não é semelhante o suficiente para estar dentro do cálculo, então ela foi rejeitada. Então nós temos aqui análise dos fatores de homogeneização, nós temos aqui os pontos que foram atribuídos pelo sistema, né? Então todos os fatores dentro do intervalo de 0,8 e 1,25, então atingiu aqui o grau 3. E com relação aqui ao grau de fundamentação, nós vamos encontrar a seguinte situação. Nós temos que preencher aqui dois campos, o formulário exige o preenchimento de dois campos, o item 1 e o item 3. Então olha só. Essa aqui é a tabela de homogeneização. Então ele está pedindo para a gente preencher o item 1 e preencher o item 3, né? Então ele está dizendo aqui, ó, caracterização do imóvel. Então os dados, a pergunta que essa tabela faz ao usuário é a seguinte: os dados coletados no trabalho foram completos com relação a todos os fatores utilizados? Grau 3, né? Então, o grau de fundamentação seria 3, o mais elevado. Foi completo, então, a caracterização do imóvel. A caracterização do imóvel foi completa quanto apenas os fatores utilizados, grau 2. A adoção de situação paradigma, grau 1. No caso, nós analisamos todos os elementos do imóvel, né, com relação aos fatores que nós utilizamos. Então nós vamos marcar grau 2. Veja que mudou a pontuação aqui. E o segundo item que o sistema pede para a gente analisar é com relação aqui à identificação dos dados, né? Identificação dos dados em relação ao mercado imobiliário. Então, foi completa quanto a todos os fatores utilizados? Nós olhamos todos os fatores de todos os imóveis, de todas as amostras, ou nós só olhamos as amostras que nós efetivamente utilizamos? Também vamos marcar grau 2. Então veja que a pontuação aqui mudou para 10 pontos. E ainda assim o sistema manteve o grau 3 de fundamentação. Então nós temos aqui, com relação ao enquadramento aqui, nós temos as seguintes, para obter o grau 3 de fundamentação, tem que ter, a pontuação tem que ser igual ou maior a 10 pontos e os itens 2 e 4 tem que ser igual ou maior ao grau 2.
Então, para obter um grau 2 de fundamentação, nós temos outros critérios, grau 1 de fundamentação, outros critérios. Nesse caso específico, nós obtivemos 10 pontos e nós obtivemos o grau 3 de fundamentação. Com relação à precisão, o que determina é o coeficiente de variação ou a sua amplitude. Então, veja, a amplitude 10,8%, ela permite a utilização aqui de um grau 3 de precisão, que é o grau máximo, né? Com intervalo de confiança 80%, amplitude de 10,8%, nós obtivemos aqui grau 3 de precisão. Então, a amplitude, quando ela é menor, igual ou menor a 30%, quando ela é menor ou igual a 30%, nós vamos obter o grau 3 de precisão, que é um grau máximo de precisão. Então, veja que 10,8 está bem distante do 30%. Então, os dados coletados nesse trabalho são muito, muito bons. E, portanto, o sistema informa aqui o grau de fundamentação grau 3, grau de precisão grau 3, né? Aqui está o resultado 10 pontos e a amplitude 10,8% em relação aqui nós temos aqui com o intervalo de confiança de 80%, logo nós temos uma avaliação com o enquadramento em grau 3 de fundamentação e grau 3 de precisão, que são graus máximos. Basta clicar no botão salvar enquadramento que o sistema vai capturar essas informações. O próximo passo é clicar no botão determinação do valor. Aqui nós vamos utilizar então esses campos para determinar o valor do imóvel. Vamos lá. Então temos aqui os dados do bem avaliando. Olha só, o endereço, nós inventamos um endereço, área total, nós atribuímos uma área de 100 metros quadrados e o tipo do imóvel é um apartamento. Temos aqui estatísticas pós-saneamento. O que nós temos até agora então? Nós temos aqui as seguintes informações. Foram utilizadas 8 amostras, no total de 13. 5 foram rejeitadas. Por que 13? Do universo de 14. Uma não passou pela homogeneização. O saneamento acontece após a homogeneização. Então, o saneamento rejeitou 5. Muito bem. Temos aqui a média do metro quadrado individualizado. Temos a mediana, coeficiente de variação, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo e amplitude de 10,8%. De uma forma, aqui nós temos o valor unitário, né, da média saneada, R$ 3.700,56. E aqui nós temos então o valor do imóvel calculado, sem ajustes. Seria o quê? R$ 3.700,56 vezes 100 metros quadrados, que é o valor aqui da área total do imóvel. Nós encontramos então um valor de R$ 370 mil, que seria o valor em razão da aplicação da média saneada, né? Muito bem. Parou por aí a determinação do valor? Ainda não. Nós temos duas situações para considerar, o arredondamento e o campo de arbítrio, que vão impactar, eventualmente podem impactar na determinação do valor. O arredondamento. O que é o arredondamento? A NBR 14653 ela permite a utilização de um percentual de 1%. 1%, certo? Esse critério do arredondamento, ele inclusive o usuário pode utilizar ou não, basta clicar aqui, quer utilizar, utiliza, não quer, não utiliza. Né? Veja que você não quer utilizar, ele vai voltar para o valor original. Se você utilizar, ele vai mudar o valor aqui. Então, 1% para quê? Esse critério do arredondamento, ele é utilizado pelo responsável pela avaliação, por esse profissional. Ele é subjetivo, ele está relacionado com a sensibilidade da pessoa que vai realizar a avaliação. E esse critério de 1% ele serve para evitar um número quebrado. Por exemplo, 370.056.09. Então, é para evitar um número muito quebrado. É para ter um número limpo da avaliação. Então, esse critério de 1% ele é utilizado pelo avaliador. Veja que o sistema trouxe aqui, majorou aqui em 0,53%. Né? Quando eu cliquei em utilizar o critério do arredondamento, ele transformou 370 mil em 372 mil e arredondou. É para isso que serve. Muito bem, vou manter assim, gostei. Campo de arbítrio. O campo de arbítrio ele também está relacionado aqui com a sensibilidade do responsável pela avaliação e ele tem um percentual maior a ser observado, 15%.
certo? 15% para mais ou para menos. Então eu vou utilizar aqui, utilizar critério, né, do campo de arbítrio. Então eu posso diminuir 15%, posso majorar 15%. Isso é critério do responsável pela avaliação, lembrando que é necessário justificar o campo de arbítrio, né? O arbitramento aqui ele é necessário justificar. Então nós podemos chegar a 316 mil e podemos também chegar a 427 mil, utilizando o máximo, né, do campo de arbítrio para mais ou para menos. Por exemplo, aqui eu vou diminuir 5%. Ok? Mudou o valor aqui, ó. De 353 ele saiu de 372 mil e ele passou então para 353 mil com 400 reais, né? E eu preciso então aqui justificar o campo de arbítrio caso eu queira. Caso eu não queira utilizar, não tem problema, vamos voltar aqui, né? No caso eu não vou utilizar o campo de arbítrio, vou manter os 372 mil apenas para contextualizar, apenas para demonstrar como funciona a ferramenta. Então ficou estabelecido que o metro quadrado unitário ficou em R$ 3.720, o valor total do imóvel ficou em R$ 372 mil e eu clico em salvar a determinação do valor para gerar os relatórios estatísticos, o relatório de gráfico, todos os relatórios relacionados aqui com a homogeneização, com os dados do banco de dados relacionados às amostras e por aí vai. Então cliquei em salvar determinação do valor, ele já fez esse trabalho. Por fim, nós vamos clicar então no botão relatórios, vamos ser direcionados aqui para o campo de relatórios, né? Então nós temos 19 amostras, houve homogeneização? Sim, houve. Nós temos a opção aqui de baixar todos os relatórios, clicando aqui em gerar pacote completo, que vai ser gerado numa extensão zip, né, num arquivo zip. São 6 relatórios. Ou nós temos as opções aqui de baixar todos os relatórios individualmente. Tá? No caso que, em razão de ser uma demonstração, vamos fazer das duas maneiras. Clico no pacote no botão gerar pacote. Ele vai abrir um novo botão aqui, ó, baixar zip, 6 relatórios. Clica em baixar, pronto, ele gerou o pacote completo. Muito bem, gerou o pacote, mas nós vamos baixar individualmente todos os relatórios aqui, para a gente olhar aqui e analisar. Vamos pegar aqui o relatório número 1, que está relacionado aqui com as amostras cadastradas. Clica em baixar, gerar relatório, vai lá para o final do sistema, ele pegou aqui, ó, relatório 1 de amostras. Gerar relatório, clique em gerar, ele vai abrir um botão novo aqui, ó, baixar relatório. Clique em baixar, ele vai baixar o relatório automaticamente. Pois nós podemos abrir aqui o relatório, então olha só, tem aqui o Observatório do Mercado Imobiliário, tema 1103, base de cálculo TBI, enfim, tem algumas informações aqui, ó, responsável técnico eu não coloquei, qualificação não coloquei, né? Tem mais informações, é possível inclusive que seja exibido aqui o brasão, né, e tudo mais do município. Então nós temos aqui os 19 amostras, temos aqui as informações. Valor unitário médio com relação às 19 amostras, sem o trabalho de homogeneização, sem o trabalho de saneamento. Isso aqui essas informações estão relacionadas com o banco de dados das amostras e são informações que são não tratadas, né? É uma informação cru, né? Então nós temos aqui esses dados aqui que são interessantes. Aí tem a foto do imóvel que compõe a amostra número 1, esse imóvel aqui. Tem a fonte imobiliária tradição, data em que teve a coleta dessas informações, ó, valor total do imóvel R$ 265 mil, valor unitário R$ 4.140, está em oferta, né? Tem aqui, ó, o setor fiscal está indicado aqui, a área está aqui, enfim, tem todas as informações aqui sobre os imóveis aqui que foram objeto de análise, né? Muito bem. Voltamos aqui, então vamos para o segundo relatório. O relatório número 2 está relacionado aqui com o trabalho de homogeneização. Eu clico em gerar relatório, vou lá para o final da página, ele está aqui, ó, relatório número 2, homogeneização. Clico no botão gerar relatório, veja que ele já trouxe algumas medidas aqui, ó, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação. Olha o tamanho do coeficiente de variação, né? Fatores utilizados, todos os dados que nós utilizamos estão aqui.
Vamos olhar para o fator de homogeneização. Como é que é o fator de homogeneização? Ele está aqui. Olha só, ele traz aqui os dados do bem avaliando, né? Método multiplicativo, né? Está aqui o método multiplicativo, tem algumas informações aqui. Temos aqui a fórmula geral, né? Como é que funciona aqui, todos os fatores utilizados. Tem a tabela aqui, com a tabela com a aplicação de todos os fatores. O que está em vermelho está diminuindo o valor do imóvel, o que está em verde está aumentando e o que está sem cor é neutro, é 1, né? E nós temos aqui então o relatório final. Mais à frente, vamos lá para o relatório número 3, que é a validação estatística. Clique em gerar relatório 3, vai para o final da página. Olha só, relatório número 3 de validação estatística, gerar relatório, clica no botão baixar, abre o relatório. Então, ó, relatório de validação estatística. Então tem aqui todas as informações. Quantas amostras? 13. Uma foi descartada na homogeneização. Temos a média inicial, mediana inicial, né? Todas essas informações aqui. E aí nós temos a aplicação dos critérios, ó, intervalo, né? 30% em torno da média, quais foram as amostras aceitas, quais foram rejeitadas, critério de Chauvenet, uma foi rejeitada, critério de Arley, uma foi rejeitada, intervalo de predição, né? 2 foram rejeitadas. Aqui temos o resumo consolidado, né? Quais foram aceitas, quais foram rejeitadas, as amostras efetivamente utilizadas. E aí nós temos aqui no final amostras aceitas 8, média saneada, mediana saneada e coeficiente de variação saneado. Então veja que todo o trabalho é explicado através desses relatórios. Todo o trabalho, todos os cálculos são explicados e apresentados aqui de uma forma simples, transparente e correta, né? Vamos para o próximo relatório, número 4, gráficos interativos. Clique em gerar relatório, vai para o final da página, relatório de gráficos, né? Temos aqui as informações, gerar relatório gráfico, baixar relatório, ele vai baixar, a gente vai olhar. Então olha só, o relatório de gráfico, ele está considerando aqui as 13 amostras utilizadas, né, no saneamento, ele tá captando aqui os gráficos, eles estão reproduzindo todo o trabalho do saneamento. Então, os gráficos servem para demonstrar a atividade realizada dentro do espaço do saneamento. É para isso que serve esse campo. Então, olha só, a distribuição é normal, não é normal? Veja que existem várias informações aqui que a gente pode considerar, né? A estatística, o p-valor, né? A distribuição ela é normal. Então nós temos essas informações. Critério de Chauvenet, olha só, a mediana, a linha média, aliás, a média, nós temos aqui a distribuição, né? Os itens em verde aqui, eles foram validados. Uma amostra rejeitada. Critério de Arley, uma amostra rejeitada. Intervalo de predição, 2 amostras rejeitadas, né? Temos aqui intervalo em torno da média. Nós temos aqui 5 amostras rejeitadas. Então veja, em torno da média, ó, mais 30%, menos 30% a média. Então os gráficos eles servem para explicar o trabalho realizado dentro do saneamento. Muito bem, vamos retornar lá para o sistema. Gráficos, aqui nós temos o relatório do enquadramento. Olha só, clique em gerar relatório, vai para o final da página, relatório de enquadramento da avaliação. Então nós temos aqui, ó, grau 3, 10 pontos, grau 3 de precisão, amplitude 10,8%. Gerar relatório, clique em baixar relatório. Vamos verificar o que esse relatório nos informa. Olha só, classificação da avaliação, grau 3 de fundamentação, grau 3 de precisão. E aí esse relatório vai contar como que se chegou ao somatório, né? Olha só, as perguntas que estão lá na NBR 14653, parte 2. O item 1, né? Aqui não tem a descrição, isso vai ser corrigido. Mas o item 1, item 2, item 3 e item 4, eles obtiveram esses resultados aqui, né? E o somatório total foi de 10 pontos.
Da mesma forma, explica o grau de precisão, né? Então tá aqui todos os dados relacionados aqui com o enquadramento da avaliação. E por fim, o último relatório que é gerado, que é o relatório número 6, tá vinculado aqui ao campo determinação do valor. A gente clica em gerar relatório, vai lá para o final, ele vai encontrar aqui o relatório número 6, determinação do valor, né? E a gente vai conseguir clicar em gerar relatório. Ele vai criar um botão novo aqui, baixar relatório. O relatório é baixado e assim a gente consegue ver aqui o relatório de determinação do valor. Então nós temos aqui os dados, dado do imóvel que nós inventamos, apartamento, setor, área que nós inventamos aqui, atribuímos 100 metros quadrados, características pós-saneamento, então todos os dados do saneamento está aqui, os dados do enquadramento da avaliação está aqui, o valor está aqui, caso a gente tivesse colocado aqui alguma justificativa, apareceria aqui também, né? Tá explicando aqui que foi utilizado o critério de arredondamento. Então todos os passos que foram utilizados no sistema, nas etapas anteriores, eles vão ser reproduzidos nos relatórios, né? Então, conclusão: após análise técnica, avaliação do método comparativo de dados de mercado, com tratamento por fatores, conforme NBR 14653, parte 2, conclui-se que o valor de mercado do imóvel situado na rua tal, com área de tantos metros quadrados, na database desta avaliação é de 372 mil metros quadrados. Então, todos esses dados são gerados automaticamente, a um clique, né? Basta algumas informações, o usuário precisa preencher algumas informações no sistema, né? Vamos voltar lá para o início aqui. Então, o sistema tem essa formatação, o usuário vai utilizar esses dados vai preencher alguns campos dentro do sistema, com orientação técnica, de forma guiada, e ao final ele vai obter todos esses relatórios e ele vai poder, com segurança, com transparência, com agilidade, estabelecer o valor de mercado do bem em razão, então, de alguma necessidade do ente público, né? Do ente moral, do município, do Estado, da União, enfim, seja do tribunal, seja qualquer pessoa que esteja utilizando, né, em razão do interesse, da necessidade de produzir uma avaliação.